Então, Uhum. aí comecei a ver gente da tática Black Box também, que tava começando a querer derrubar as coisas. E, enfim, eu tava vendo que tinha grande parte da população lá, que era, se dizia, do movimento pacífico, estava contrário ao que eles faziam, só que também tinha um certo apoio, pelo menos os 30% do que eu vi, estava apoiando essas táticas Bloc. E, enfim, foi o segundo ato que eu fui, foi um ato bem violento que teve em Belém. Sim, sim, sim. E que eu pude ver foi essa heterogeneidade que teve de pessoas lá na rua, mas eu acho que pelo menos 40% eram de estudantes. A maioria de Aham, estudantes dos estudantes, eu acho que seriam uns 30, 40% de universitário, mas 60% era de ensino médio e da rede pública. Não tem como aham. precisar o levantamento que eu não estava pesquisando, na verdade eu estava mais era militando no dia. E É, Mozart, como tu foi uma pessoa que vivenciou, né, uma testemunha ocular, tu lembra exatamente dos dias que foram? Que não, dia que foi? Porque é interessante ver a questão da heterogeneidade, pelo que se fala aqui em São Paulo, no levantamento que eu fiz, acontece principalmente a partir do quinto ato. E foi a partir do quarto ato que eles começam a noticiar que existe a mudança do paradigma na cobertura da imprensa, basicamente. O quarto ato foi dia 13 de junho, em São Paulo. E no dia 14 de junho, a Record mostra uma jornalista dela ferida. No dia 13 de junho, a Folha diz, o governo diz que será mais duro contra o vandalismo. E logo em seguida, na manchete, dia 14, diz que a polícia reage com violência. No dia 14 de junho é que tem a fala contundente do Arnaldo Jabor pedindo desculpas, entre aspas, né? Ele diz que uhum, a primeira vez que o movimento parecia uma provocação inútil e muitos criticaram erradamente, inclusive eu. Ele faz uma meia-culpa, mas começa a ter a participação heterogênea dos atos a partir do dia 17 de junho, quando a mídia condena pesadamente, as pessoas entendem talvez que esteja ocorrendo uma violência excessiva por parte do aparato policial, e então as pessoas veem, pô, aquilo ali é o filho do meu vizinho, é o estudante, é o cara que talvez é o futuro da nação que está apanhando, vamos dizer assim, né? Então as pessoas começam a se envolver mais. E a minha dúvida era quando houve essa heterogeneidade em Belém ou talvez nas outras cidades. Eu não consegui fazer o levantamento, eu não tive nem tanto essa disponibilidade de pesquisa, porque é muito fácil achar na mídia hegemônica, enfim, na internet, no bom e velho Google, né? O que aconteceu em São Paulo, porque são muitas fontes. Mas nas outras cidades a gente acompanha pelas mesmas fontes de São Paulo, talvez uma ou outra cobertura na mídia local. Mas tu como dentro, tu como tá dentro, eu gostaria de saber, enfim, se houve essa heterogeneidade desde o início. Tu disse que tinha no início, na primeira passeata ou não Na houve? primeira eu não fui, eu fui na segunda. Ah, tá. Mas o que acho que eu fui já era muito heterogêneo e bastante era bem popular o movimento, o que eu tinha Sim. visto. E o que eu acho interessante é que na mídia hegemônica tu acha isso, mas tu procurar na mídia ninja, é interessante que eles fazem muita pergunta. O negócio da mídia ninja é que os vídeos são muito longos e não tem edição. Como eles dizem, É baixa raw. resolução e alta fidelidade. Sim, o negócio é raw, é mais puro, bruto. Isso. Então, neles tem bastante gente que eles perguntam, tem mostrado. Mas eu já tinha achado para a pesquisa, tem um infográfico do Terra muito interessante, que ele fala mais ou menos das fases do movimento, a partir do dia 17 de junho. Que ele cita aqui, por exemplo, em Marabá teve um movimento, dia 4 de abril, com 200 participantes. Isso foi fazendo 4 de abril? antes do 17, isso, antes de junho. Já estavam tendo alguns movimentos. Ah, não, sim, 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 tá. Mas A dentro do segunda fase, contexto, que foi disseram lá, foi a partir do dia 17. Que no tá, caso, o dentro. primeiro movimento de Belém foram 10 mil participantes. Sim, sim. E São Paulo foram 65 mil.
Mas é interessante tu perceber que esse movimento em São Paulo teve uma cara, só que ele foi expandindo para outras cidades e cada cidade foi mostrando um rosto diferente. Sim, claro. Demandas E diferentes, né? Demandas diferentes. as demandas era meio que cachorro doido, né? Era tudo. Não dá para dizer muito. E O o que eu que acho que já... interessante também que surgiu nesse momento foi a figura do Anonymous com o Guy Fawkes, né, com aquela máscara. Foram os movimentos que começaram a tomar dizer que tinham algumas pautas, enfim, foram os movimentos que cresceram muito no Brasil, que já existiam lá nessa parte do 99% e começaram a desenvolver mais. O Aham. levantamento trabalha aqui no dia de 30 de junho foi o final do Rio de Janeiro, com uma passeata com 3 a 5 mil participantes. Bem menor, E bem menor. isso, o último. Os maiores movimentos, eu acho que foram do dia 21 de junho. 330 mil pessoas na rua. Isso em No São Paulo. Brasil. Não, no Ah, no Brasil. Isso. É, São Belo Paulo. Horizonte foram 70 mil. São Ah, Paulo, sim, diga. São Paulo, o último movimento, o último dia de movimento em São Paulo, dia mais pesado de movimento, foi no dia 20 de junho, porque foi quando houve o anúncio do Alckmin e do Haddad juntos, né, duas figuras, não vou dizer de campos antagônicos, mas que representavam na época, né, as partes antagônicas do jogo. Eles anunciaram que a tarifa ia voltar para o seu patamar anterior, dos 20 centavos, a diferença, não me engano, era 13,20 para R$ 3 ia voltar. Então, no dia 20 de junho, esse último ato não teve a participação assim, de certa forma, não foi endossado, né, pelo MPL, que foi quem começou tudo isso, vamos dizer assim, né? Sim. Que, Esse evento, de acordo com o levantamento de São Paulo, foram 100 mil pessoas para a rua, só em São Paulo. tem uma, eu não vou Não, agora. exatamente, tu tem razão, desculpa. Foi o maior dia. Nesse dia, pessoas para a rua foram 1.550.000 pessoas na rua. No Dia dia 20, 20 de junho, exatamente. no dia 20 de junho tem um vídeo que é que é um vídeo que eu assisti e até a partir desse vídeo que eu tive a ideia de fazer pesquisas, né, como estou te falando da mídia, de ver por dia o que tinha acontecendo. É um vídeo da Vice Brasil, depois eu posso te passar o link do YouTube. Nesse vídeo, no sétimo ato, que eles chamam, do dia 20 de junho, tem uma entrevista, acho que com um rapaz do MPL, que eu não vou me lembrar o nome, enfim. Ele fala que isso deixou de ser uma manifestação, se tornou um passeio pela Avenida Paulista. Não existem pautas de reivindicação, está tudo jogado ao abstrato, dando espaço para estes fascistas. Ele usa o termo fascista no dia 20 de junho de 2013, e ele se refere ao ato como um carnaval na Paulista, em que existe bebidas, milho verde, churrasquinho e pipoca. Sim. Esse negócio é interessante de São Paulo porque é exatamente isso. O movimento, o evento, no início era pautado em transporte. Aham, Depois foi relacionado com a violência policial. sim. Aí no momento posterior foi contra tudo isso que tá aí. Tudo isso que está aí, que é praticamente um mantra do nosso presidente que foi eleito durante a sua campanha. Eu não sei se tu vai editar isso, mas eu pelo menos acho que é de bom grado sempre desejar a queda do Bolsonaro em tudo que eu falo, mas enfim, acabei de desejar. E esse tudo que está aí é baseado, e aí eu vou voltar acho que o que eu tinha falado antes, do Vladimir Safatli, também, cara, a minha memória é boa, Muzaroto. E às vezes eu me lembro das coisas e eu li em algum lugar e eu não vou saber te fazer a referência. Depois eu faço uma pesquisa e te trago o artigo ou onde eu li isso. Mas eu lembro que quando ele fala que as jornadas de junho de 2013 foram o nosso 11 de setembro, é porque ele fala que o medo se torna um ator central.
E é interessante ver que ele fala que em 2001 o medo foi o ator central norte-americano, foi uma crise social, vamos dizer assim, né? É, o 11 do 9 produz ações desproporcionais, né? A invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão, que tinham poucos resultados efetivos para a segurança do cidadão do mundo ocidental. Até porque essas invasões que ocorreram lá nos Estados Unidos, elas, de certa forma, aumentaram os ataques terroristas, especialmente na Europa, né? Houve o do metrô de Londres, o metrô de Madrid, nos Estados Unidos teve a questão da maratona de Boston, e a direita, vou usar o termo, né? Ela prega essa ação paranoica que é liberal e antiliberal ao mesmo tempo, vamos dizer assim, né? Ela é liberal porque ela traz um conservadorismo e ela traz uma xenofobia histórica, vamos dizer assim, tudo pelo mercado e tal, as nossas empresas, né? America First, Make America Great Again, mas ela é antiliberal porque ela fortalece o Estado-nação, né? Militarmente, e ela tem protecionismo. E isso aí 2001. 2008, a crise econômica é uma crise econômica, né? Se a primeira crise, vamos dizer assim, foi social, 2001, essa aí foi econômica. E ela trouxe austeridade. E essa austeridade é marcada, basicamente, no pós-2008, por duas grandes faces, que é um neoliberalismo de rosto humano, vamos dizer assim. É a França, com Macron, e os Estados Unidos, com Obama. Né? O Macron, ele é um governo que aplica políticas de torniquete, de desmonte de direito social, de violência policial, mas ao mesmo tempo fala de cosmopolitanismo, de preservação de florestas, né, de tolerância. E o Obama, incensado por várias esquerdas, entre parênteses, do mundo, mas ele foi talvez um dos maiores genocidas, se é que dá para usar o termo, porque ele autorizou mais bombardeios que o seu antecessor Bush e o pai do Bush e o Clinton, né? Fora que a política social dele, né, do Obamacare é insuficiente, aumento da disparidade de riqueza entre negros norte-americanos e os brancos norte-americanos, mas enfim, eu acho que o 2013 serviu aqui para esse mudar tudo que está aí, acabou gerando aqui como eu disse, o ovo da serpente, né? Em 2013 plantou o medo aqui. A nossa elite, ela viu, assim como a elite americana viu em 2001, assim como a elite europeia e também norte-americanas viram em 2008, aqui talvez não 2001 e 2008 não geraram condições para um crescimento dessa direita, essa nova direita. Aqui foi 2013, porque a gente tinha, vamos dizer assim, deixa eu usar um termo aqui, células dormentes da nossa direita, que, como eu falei antes, era uma direita envergonhada, porque não houve, diferente de outros países da América Latina, não houve punição para os nossos atores da ditadura, né? A Argentina teve, Uruguai teve, Chile teve. E aí se aproveitaram de 2013, do medo imposto, para reeditar aquela aliança de 1964, cara. Empresário, setor agro, a imprensa, por incrível que pareça, né, a gente está falando desse jogo da imprensa, e a igreja, no caso, nesse momento não a igreja católica, mas sei lá, o cristianismo de um modo geral, sei lá. E ganharam nesse pacote, né, talvez, eu digo pacote, foi uma espécie de brinde, veio no colo, não precisava, mas ganharam ainda as Forças Armadas com o Bolsonaro, porque só os empresários, o agro, a igreja e a imprensa já fariam tudo para ter um neoliberalismo aqui no Brasil que nem tivesse o rosto humano, né? Porque a gente não poderia botar na porrada essa pauta neoliberal direta, de desmonte de direito social, trabalhista, da própria assistência social, direito de saúde, previdenciário, privatizar ativos saudáveis, né, a abertura da exploração desenfreada da natureza, o sucateamento de serviços públicos. Eles pegaram 2013 para dizer, pô, é desordem, é baderna, corrupção, e tudo isso estava sendo causado pelo quê? Pelos atores já conhecidos da nossa nova república, né?
basicamente